Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja muito bem-vindo ao canal do Cabeludo em Portugal. Hoje eu vou começar aqui nesse empreendimento maravilhoso que chama-se Oceano Atlântico. Eu estive até visitando essa semana alguns apartamentos aqui, que começa de 165 mil até o infinito. E é muito legal, porque aqui tem piscina interna, piscina externa, bar, restaurante, academia, blá blá blá. Vamos lá. Hoje eu vou levar vocês para passear. Começando aqui no Oceano Atlântico, que fica também bem próximo onde eu moro, na mesma rua. E na semana passada eu comecei pelo lado de lá da rua. Esta semana eu vou começar por aqui por frente, tá? E vamos bater um papo. Primeiro, quero abordar esses assuntos. A nossa adaptação no primeiro ano, como é que foi? Porque eu tenho visto aí alguns posts por aí afora, tá na modinha na semana, sobre adaptação. O primeiro ano, a minha adaptação foi isso, foi aquilo outro. Eu quero falar com vocês sobre o nosso clima, como sempre, né? Mostrar aqui a região de Portimão e vamos lembrando de mais alguns assuntos aí que a cabeça velha vai puxando e vocês vão saber de tudo isso e conhecendo mais a região. Vou virar a câmera já já para que vocês possam ver tudo aquilo que eu também estou vendo. Vem comigo, logo depois da vinheta. Meu pai é cabeludo, nem é nada. Da semana passada eu comecei dali e fui lá por um caminho que sai já na Praia da Rocha. E hoje eu vou começar por aqui está o Oceano Atlântico, e vou entrar por esta rua aqui. Essa rotunda é a última rotunda antes de chegar à praia. Na praia tem uma outra. Então, para quem vai procurar aí, essa aqui se chama São Lourenço da Barrosa, o V6. Ela tem essa rotunda, depois lá na frente, a próxima rotunda é onde tem o Continente, Supermercado Continente, onde nós começamos o vídeo lá da Quinta da Malata. Vocês dão uma olhada aí. Você que não sabe onde está, esse é o canal do Cabeludo em Portugal, composto por mim, pela minha esposa comandante Thay e pela nossa pequena Amy. De 8 anos vivemos aqui em Portugal, na cidade de Portimão, no Algarve, aqui no sul de Portugal. Estamos no inverno, hoje é dia 3 de fevereiro, um sábado. E olha o que eu gosto de falar, peraí, a dinâmica daqui. Fechado, só abre dia 3. Errou! Só abrindo dia 3, isso aí. Mas vamos lá ver se vocês conseguem ver preços do que temos nesse restaurante. Esse foi o primeiro restaurante que eu almocei quando eu cheguei, porque aqui está perto da minha casa e a gente não tinha energia ligada em casa ainda, tivemos que vir almoçar aqui. É um bom restaurante, tá? É um bom restaurante. Eu indico. Quem conhece, me diz aí, quem já teve mais vezes. Eu só tive aqui 2 vezes e confirme que eu estou falando. Ah, meu Deus, estão passando o carro, cuidado, cara. Ó, alojamento local. O que é alojamento local, cabeludo? Alojamento local, deixa eu ver se eu consigo aproximar, tá ali. Tem que ter essa plaquinha quando você faz alojamento local, tipo Airbnb. Quando você tem um Airbnb, que é um apartamento para arrendamento temporário, né? E não de longa duração. Que você vai botar nas plataformas tipo Airbnb, Booking, etc. Então você tem que ter a licença de alojamento local e aí você bota para rentabilizar. É o que muita gente está fazendo, comprando imóveis aqui. Isso sempre aconteceu. Compram, botam para alugar e faturam aí. Vão de 5% a 20% ao ano do valor do imóvel. Vai depender muito de vários fatores. Do próprio imóvel, da localização e também da conjuntura mundial, né? Aqui está subindo um empreendimento, mas desde quando eu cheguei que está subindo. Eu ainda tem que esperar um pouco mais ele avançar, até para poder ajudar os amigos aí na questão de seguir ou não com uma compra de um imóvel na planta aqui, se já está mesmo a obra começando. Vamos lá. Eu tenho visto por aí algumas situações de posts, deixa eu virar, de posts falando sobre o primeiro ano doído, o primeiro ano sofrido. Eu não sei, a gente deve ser muito anormal, sabe? Eu e a Thay somos muito anormais. Porque o primeiro ano pra gente foi o melhor, caraca, foi bom pra cacete. Primeiro, fugir da violência. Fugir da onde eu não gostava de estar. Fugir do estilo de vida que eu não queria ter. Onde eu tinha que tirar o relógio, tirar a aliança para comprar um pão. Eu fugi de tudo isso que me deixava extremamente triste. Então eu fugi desse ambiente. E você é muito parte do ambiente que você vive. Isso é fato e provado. E aquele ambiente não era meu.
Aquele ambiente não me pertencia e nós viemos para cá depois de 3 anos de planejamento. Planejamos por 3 anos. Me aposentei, para quem não sabe, eu sou reformado da Força Aérea, me aposentei e vim morar para cá. Imediatamente depois que eu me aposentei, entrei com pedido de visto D7, visto com rendimentos próprios, e viemos com visto para cá. Ponto número 1, a diferença: vir com visto e vir como turista, já na intenção de ficar e etc. Vai passar por uma série de dificuldades que quem vem com visto já ameniza bastante uma série de problemas que você possa vir a ter com relação à documentação, etc. 24 horas, quem não acompanha o canal há muito tempo, vou falar, 24 horas a nossa filha já estava matriculada. Eram outros tempos, tá? 2018, não sei como está agora, questão de matrícula, tenho visto pessoas aí que têm reclamado que não estão conseguindo matricular com facilidade, seus filhos, etc. Mas nossa filha já estava matriculada com 24 horas. Com 13 dias, porque eu já vim com meu apartamento alugado, contratei uma pessoa, essa pessoa fez o que hoje chamam relocation, na época era mediação imobiliária, sei lá o que era, e a pessoa já achou o apartamento para mim. Nessa que ele achou o apartamento, eu já vim para dormir na primeira noite no meu apartamento. Pedi um apartamento sem mobília porque eu vim para recomeçar a minha vida e ter tudo novamente que eu tinha no Brasil. Comprar minha mobília, com 13 dias meu apartamento já estava mobiliado, eu já estava com meu carrinho velho que já está até hoje com a gente, o nosso Picasso. Que eu comprei lá, é um Picasso do ano 2000, tá conosco, o nosso, hoje passou a ser o nosso segundo carro, mas foi o nosso primeiro carro por muito tempo, por uns 3 anos pelo menos. Então tivemos muitas alegrias, conhecemos muitas coisas. Com pouco tempo depois, a Thay, mais do que eu, estava trabalhando e com os objetivos dela de transformar as habilitações dela de piloto do Brasil para cá, né? Que ela é piloto comercial de multimotores em GFR, multimotores avião, e tentando converter para cá. Deixa eu mostrar o que eu estou vendo agora. E com isso ela foi trabalhar para tentar ter mais renda, né? Ter um dinheiro guardado para fazer todo esse processo. Não é um processo tão rápido, né? E tão fácil como não foi. E vamos lá. Ó, então a praia está ali. Eu vou chegar lá na praia e quem ficar até o final vai dizer para mim: cabeludo, você foi até tal canto. Eu quero ver se vão dizer que você vai ficar mesmo, que eu fui até tal lugar. E esse foi nosso primeiro ano com muito mais outras coisas, porque nós fomos para uma cidade que talvez não tivesse lugar melhor para ir do que a cidade que nós fomos, a cidade de Viseu, né? A cidade de Viseu é uma cidade fantástica. Fala, meu amigo! Aí, mais um inscrito, tá aí na luta. E a cidade de Viseu foi uma cidade que nos deixou assim feliz demais. Tivemos bastante alegrias naquela cidade. Foi necessária para que tudo que nós precisamos, né, ter de suporte, aprender sobre o país, aprender sobre costumes. Olha, isso aqui é um edifício chamado Praia Mar, tá? Também tem um ginásio embaixo, tem piscina. As pessoas pegam bastante para comprar, para rentabilizar. Um imóvel na faixa de 200 mil. Você que não sabia, você consegue financiar com renda do Brasil um imóvel aqui, tá? Temos algumas exigências, quem tem é o mediador de crédito que vai pedir os documentos para poder encaminhar para 13 instituições financeiras, e elas vão fazer a sua análise, e conforme o score, você vai ter um crédito aprovado de XYZ e você já sabe o que pode comprar. Primeiro passo é esse, quando vem comprar um imóvel aqui, tá? É fazer a solicitação a um intermediador de crédito, e ele vai lá e faz todo o processo, te traz as propostas de até quanto o banco está disposto a financiar para você. Tá vendo ali? Ó, autocaravana. Eu já falei para vocês que as pessoas descem do norte da Europa para poder ficar aqui nesse verão. Errou! Ô doido verão, nesse inverno, né? Agora estão 16 graus aqui. Eu fui olhar, Berlim estava com 4, Paris com 10 e por aí vai. Eles descem. E aqui com 16, 17 graus eu tô com manga
comprida, mas de algodão, não é nenhuma roupa assim como a gente fala, polar, né? Que dá aquele big aquecimento, etc e tal. Isso nos ajuda muito. Acho que daqui a pouco eu já encontrei um amigo que estava ali, estava sem camisa, tá? Tava sem camisa, pegando o solzinho, como ele disse, acompanhando. Eu queria entrar aqui nessa rua, mas não vou me alongar muito nela, porque para poder chegar lá na praia e esse vídeo não ficar longo e não ter gente reclamando que o vídeo está longo, blá 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 blá. Mas eu queria mostrar esse conjunto de prédios que tem aqui na minha frente. Espera aí. São cerca de, deixa eu ver, acho que são 8 blocos. Também, que tem piscina em cada apartamento desse, cada prédio desse. É uma rua sem saída e está a muito poucos metros da praia. Aquele prédio ali já está na linha da praia. Foi ali que eu mostrei na semana passada, quando eu passei lá na areia da praia. Então é muito perto. E é uma rua tranquila porque sem saída. Então quem escolhe morar aqui, mora muito bem. Quem escolhe morar naquele prédio ali, também está muito bem, sabe? Só os fortes entenderão. E muito legal, né? Vale a pena a pessoa procurar um cantinho desse, porque aqui não é rua de passagem, rua sem saída. Vai ter tranquilidade, por mais que o verão dê um pouco mais de dinâmica à região. Tá ali a torre do Praia Mar, mas na frente eu ligo e falo com vocês. Não se percam, vamos lá. Tá ali, Praia Mar. Nós vamos agora passar Paraíso Sol, ali o Oásis Mar, e eu vou mostrar isso para vocês com mais detalhes e vamos batendo aquele papo. Então, como eu falei, eu acho que nós temos um diferencial, eu e a Thay, porque nós viemos com uma cabeça de que quebramos todas as pontes, partimos todas as pontes que nos ligavam ao Brasil. Mas todas as pontes até para uma questão de necessidade, mas entendemos essa necessidade melhor do que outras pessoas. Deixa eu virar. Ó, esse é o Oásis, é sensacional esse condomínio, já falei no vídeo passado, tá? Apartamentos aí acima de 400 mil. Aqui é um empreendimento, né? O Paraíso Sol, ele tem 2 blocos, tem piscina, tem quadra de tênis, também é uma excelente escolha para empreender. E vamos seguindo. Vamos ver o que eu vejo aqui. Compro todo tipo de carro usado, não é isso. Então nós já quebramos essas pontes que não tinha plano B. O plano B nunca passou, se é que teve um plano B, voltar para o Brasil. Porque não tínhamos casa lá, tá, e sim, os pais dela lá, né? Os meus já eram falecidos e não tinha essas pontes. Tenho filhos grandes, né, rapazes. Eu não tinha essa ponte tão grande, a não ser pelos meus filhos, e a Thay muito tranquila nesse quesito também veio. Não tivemos esse, ai, é doído, eu tenho que ir embora, porque eu não aguento mais ficar sem o pé na areia, sem a caipirinha, a água de coco, a cervejinha. Não dá. O Flor da Rocha também é outro empreendimento que é administrado por terceiros, pode ser administrado por terceiros. Olha lá, eu tive lá semana passada no final daquela rua. Essa rua aqui, salvo engano, o nome dela é Agosto Azul, tá? E vamos entrar aqui pela Rua das Conchas. Então essa questão da água de coco, da cervejinha, da caipirinha, ela nunca nos fez falta. Falta no sentido de que, vamos voltar, porque não dá. Porra, mais do que eu e até a gente tem uma gulodice, aquilo lá é fitness de ruim, mas a gente gosta muito da gastronomia brasileira, me desculpem os europeus, chineses, os indianos, mas a gastronomia, principalmente eu que vivi no Nordeste, eu que vivi no Norte, eu rodei o Brasil todo, tá, gente? Rodei o Brasil todo e muitas vezes. Mas a gastronomia do Nordeste, a gastronomia do Norte, são coisas assim que a gente se habitua e sente falta. Mas para voltar, aí a pessoa pega o celular e fica todos os dias ligando para a mamãe, para o papai, mostrando o filhinho para a vovó e a vovó chorando do outro lado. Não vai quebrar essa ponte nunca. Você não vai quebrar essa ponte nunca, porque você tem que ter o desmame. Eu falei isso em vídeo lá atrás, mas quem é mais novo poder ouvir esses insights, tá? Você tem que fazer um desmame. Se você é muito ligado, esse desmame tem que ser muito mais radical. Você vai ao Brasil, talvez depois de 1 ano, 2 anos,
Estamos 5 anos, quase 5 anos aqui, caminhando agora para o 5º ano, em agosto, e nunca voltamos ao Brasil. Pretendemos? Está dentro até das minhas metas ir lá, mas ainda não inventaram a máquina de teletransporte. Eu queria muito poder ir lá e voltar no mesmo dia, só tomar um banho de água quente, porque a água aqui é gelada pra cacete, e comer algumas coisas, reencontrar pessoas que a gente gosta, entendeu? Não seria por outro motivo. Primeiro, minha filha aqui, muito bem tratada. Eu sou muito bem tratado. Temos a nossa vida, não nos interessamos pela vida de ninguém. A nossa vida, estamos fazendo a nossa vida, estamos fazendo o nosso caminho, estamos tendo nosso desenvolvimento às custas do nosso trabalho, da nossa garra, da nossa alegria e fazendo as coisas acontecer. Aqui, ó, Clube Marilis, também é outro empreendimento muito interessante, tá? Ele é administrado pelo RR Hotels, então você vai conflitar, mas tudo tem jeito para fazer o seu alojamento local, tem que depender aí da convenção, do tipo de imóvel que está lá. Esse está pertíssimo da praia também. Então você tem que fazer muito acontecer, não pode ficar esperando. Você é o culpado da criança tá de chororô querendo ir embora, colocando na sua cabeça que aqui é ruim. Porque é engraçado, a Amy veio com 4 anos. É porque também é outra coisa, Papai do Céu muito bom sempre, então nós 3 tivemos uma alegria, uma bênção, que somos muito parecidos. E a Amy adora a avó, chora, acho que eu não me lembro dela chorar, ela reclamou alguma vez. Ela veio, a avó ficou aqui 2 meses e meio ano passado, nossa, dormia lá com ela. Mas ela viu essa semana um vídeo do Brasil, de uma situação qualquer. Ai, era aí que a gente morava? Ai, Deus me livre. Eu digo, por quê, minha filha? Ai, um monte de gente. Então ela já desapegou daquilo que alguns comentam no nosso canal e que vão provavelmente comentar nesse vídeo, que nós estamos num sábado, 3 de fevereiro, às exatamente 1h da tarde. E a pessoa diz, não tem ninguém na rua? Já cansei de ouvir isso aqui nos meus vídeos de rua. Não tem ninguém? Porra, cara, é muito complicado. No verão até que você vê muita gente, mas não é outra pegada. As pessoas não vivem no meio da rua, andando para lá e para cá, né? Até por causa da população não é tanto. O Brasil, 220 milhões, isso é até propício. Né? A Índia, países assim, né? Japão, populosos. E vai ter assim, essa concentração grande de pessoas. Já falei sobre esse prédio semana passada, no vídeo da semana passada. Então já estamos aqui bem próximo à praia. Jardim da Rocha, esse é outro empreendimento que, ó, basicamente todo ele para temporada. Não acha imóvel para aluguel com contrato de longa duração. Talvez vocês estejam agora entendendo o porquê não se acha com facilidade imóveis para alugar por ano. Aquele ali, basicamente todo ele para temporada. E vocês vão entender já quando eu chegar ali no final, e quem vai ficar até o final vai me dizer exatamente aonde que esse vídeo vai acabar. Então, gente, uma dica: tente se planejar ao máximo, porque eu entro em grupos de Facebook, eu estou lá, né, olhando, grupo de WhatsApp, e as pessoas desiludidas ao ponto de responsabilizar um outro adulto pela sua decisão infantil, como adulto, de vir para cá sem nenhuma condição financeira, sem nenhuma condição psicológica, ou sem os dois, ou mais coisas, né? Eu vejo mulher indo embora e deixando para trás marido porque não aguentou. Eu vejo pai indo embora deixando o filho para trás porque não aguentou. E, bem, eu vejo de tudo. São quase 5 anos. Eu já quase 5 anos aqui, 4 anos com o canal. Ative a minha passagem como presidente da Associação Casa do Brasil lá em Viseu, que me deu também um conhecimento de vários casos
Casos de sucesso, que é o que eu vou trazer aqui no canal. Tem já 3 aí plotados para gravação. E caso de derrota. Esse de derrota voltou pro Brasil, não tem como gravar com ele, entendeu? Mas cada um com a sua derrota. Tem gente que volta por motivos justos, mas tem gente que volta por motivos que ele não tentou mais um pouquinho, porque talvez o sucesso estava tão perto, bastava virar. Agora outros casos da pessoa vir. Eu entendo que por uma parte o motivo da pessoa fugir do Brasil, e isso cria um desespero e uma decisão às vezes insana. E essa decisão insana é complicado. Uma pessoa com filho de 2 anos, esposa, e só ele trabalha. E o que acontece? Sem preparo financeiro, passando dificuldade. Um só trabalhando é muito difícil, gente. Porque não tem creche pública, é difícil, não é fácil. Tem muita promessa do governo que isso vai mudar, lá. E uma pessoa só não ganhando, por mais que ele ganhe 1.100, trabalhando que nem um condenado em determinado tipo de serviço, a conta não fecha. A conta não fecha. Vai gastar aí seus 300, 400, 500 no supermercado. Ele tem outras coisas mais para pagar. E quando encontra o imóvel, o senhorio pediu o imóvel de volta, como foi um caso que eu vi. E aí, o que você faz? O que você faz? Deixa eu virar ali. Tem que fazer, né? Tem que sentar, chorar e pedir ajuda para que as pessoas arrumem o dinheiro da passagem dele para voltar. Porque aqui Portugal não prestou. Portugal não presta. Os youtubers enganam. Não é isso. A minha vida é exatamente isso aqui, ó. Repito, sou aposentado, trabalho, temos as nossas virações, a loja de e-commerce, a agência da TAI, sou consultor imobiliário, isso tudo para que complemente a minha renda e não passe surpresas, como já tivemos solavancos de surpresa, chamado pandemia. A pandemia nos assustou muito. Variação cambial, que assustou muito, arrebentou meu poder de compra em 50%, porque o câmbio era um valor e de uma hora para outra o real foi uma das moedas que mais valorizou na época, e isso foi temerário. Vai acontecer de novo, então não queremos mais ter surpresa e estamos batalhando, nos desenvolvendo, criamos habilidades que eu nunca pensei em ter, em editar vídeo, em mexer com design, em mexer com áudio, com e-commerce, com tráfego pago, com uma série de coisas que eu não sabia nem que existiam. Olha que lindo, essa aqui é a Praia dos Três Castelos, tá? Rocha Azul, já mostrei no outro vídeo, de brasileiros. Essa época provavelmente esteja fechado. Mas em breve, agora em março, mais tardar, eles estão de volta. Já estou vendo vários anúncios para recrutamento, seleção de trabalhadores. É contrato de março a outubro. Alguns dão até hospedagem, colocam lá no alojamento as pessoas, jovens, alguns empreendimentos aí que fazem esse tipo de coisa. Eu vou falar de um deles, mas não sei nada sobre a seleção, tá? No Solo Aqua. Temos vídeo aí, onde eu passei meu aniversário. Ele tá com propaganda direto. Eu sei que ele tem alojamento, são para geralmente jovens, tá? Ficarem lá e nesse alojamento e poder trabalhar de março a outubro no empreendimento deles. Então nós temos aqui cerca de 15 estruturas dessas. Ali nós chamamos aquilo de passadiço, né? E pessoas caminham e vocês vão ver isso aqui. Quem ainda não viu como isso fica no verão, você que ficou até o final, então ali é a Praia da Rocha e a praia ao lado, que eu vou mostrar para você já, é a Praia dos Três Castelos. Então se você ficou até o final, quer algum tema específico, deixa nos comentários e diga: cabeludo, eu fiquei até o final e quero passar o meu próximo inverno aí em Portugal, aí em Portimão, podendo ter essa chance que eu tenho, esse privilégio que eu tenho e que eu agradeço
ao Criador do Universo sempre, sempre, sempre. E você também deve agradecer. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.